Olá, tudo bem com você? Eu sou o Renato França e está na hora de despertar conhecimento. Adicionando efeitos CSS aos blocos. Nessa aula, a gente vai ver alguns efeitos básicos para a gente aplicar nos boxes que a gente criou na aula passada, certo? São coisas bem básicas, então essa aula não vai demorar muito. E o primeiro efeito que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É o Box Shadow, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar sombras ao box, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vou criar uma classe aqui, vou chamar de Shadow. E aqui eu vou criar o meu Box Shadow. Primeiro atributo é a sombra horizontal, certo? Segundo é a sombra vertical. E o terceiro que eu estou passando aqui, no caso, é a cor. E aí eu vou pegar essa classe aqui, vou adicionar ela lá no primeiro box. Para adicionar mais de uma classe a uma div, basta dar espaço e adicionar o nome da classe. E a gente atualiza, ó. Pode ver que ele criou a sombra lá. E aí vamos criar mais uma classe, vou replicar aqui, certo? E aqui eu vou adicionar um terceiro parâmetro, que é justamente o blur, certo? Ele vai dar um efeito de suavidade à sombra. Eu copio isso daqui também e vou adicionar os dois boxes lá de baixo. Opa, faltou alguma coisa. Faltou salvar aqui. Ctrl S, salvei. Vamos atualizar aqui. Pronto, agora sim. Ó. Pode ver que aqui ó, tá 100% opaco e aqui deu uma suavizada. Criar mais um aqui, replicar aqui, vou chamar de Shadow 3, certo? E aí vou adicionar o quarto parâmetro, certo? No caso vai ficar menos 5px, menos 5px, o blur dele vai ser 0, certo? Isso aqui é o que a gente chama de espaçamento. A distância da sombra do box, certo? A distância da sombra do box. Eu vou copiar essa classe aqui. Colar ela aqui. Ver como é que ficou. Pronto. Pode ver que aqui, ó, aumentou a distância da sombra do box. Pode ver que aqui está menorzinho e aqui está maior. Eu vou adicionar mais uma classe, certo? Vou chamar de 4. E aqui, ao invés de 0, eu vou colocar 5px. E aí vamos ver como vai ficar. Aí nesse caso aqui, como a gente adicionou o blur, ele deu uma suavizada na sombra. Certo? Vou criar mais um aqui. Só para vocês verem. Nesse Shadow 5 aqui, eu vou zerar a sombra vertical e horizontal, no caso horizontal e vertical, nessa ordem. Vou deixar o resto 5px, o blur e o espaçamento. Shadow 5. Colocar ela, esses dois daqui. E aí ele ficou ao redor do box, tá vendo? Pode ver que o espaçamento desses boxes aqui estão maior porque eu aumentei. Eu coloquei o margem 10px. Então vou colocar aqui também, 10px. Pronto. Aí fica tudo dentro da div principal. O próximo efeito, que é um efeito bem simples também, mas que dá um efeito bem legal, é o Border Radius. E aí eu vou criar aqui Radius 1.
e vou fazer o seguinte. Borda. Vou chamar apenas de, deixa eu ver, 20px. Copiar aqui, certo? E eu vou adicionar aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, que legal. Tá vendo? E aqui é o seguinte, ó. Posso fazer isso aqui também, no caso. Começando daqui, certo? E no sentido horário, indo para a direita, baixo e esquerda. Aí no caso, botar 20px, 5px, 20px e 5px. Ou seja, aqui vai ficar 20, aqui 5, aqui 20 e aqui 5. Chamar de 2 aqui. Opa, copiar lá. Colar aqui. Viram como ficou legal? Aqui ficou 25, 25. Eu consigo o mesmo efeito fazendo o seguinte. Ao invés de passar os 4 parâmetros, eu passo só o primeiro e o segundo. Salvei e... Ó, ficou do mesmo jeito, tá vendo? E aí tem mais um efeito que eu quero mostrar pra vocês. Que agora é o... Esse é o último efeito, certo? Coisas bem simples, mas que se você usar com criatividade, em conjunto, os 3 de uma vez só, dá um efeito bem legal. Vai ser o Opacity, certo? Então vou criar uma classe aqui. Chamar de 1. E aqui eu passo o Opacity, onde 1 é 100% opaco, 0 é 100% transparente. Então eu vou colocar 50%, certo? Aqui no caso é 0.5. Eu venho aqui, coloco aqui e pode ver que ficou mais transparente, certo? E aí se você quiser usar em conjunto, vou fazer o seguinte. Vou pegar o Radius 1, vou colocar aqui, certo? Ver como vai ficar. Ó. Fica bem legal, tá vendo? Tem o Radius 2 no caso aqui, certo? Vou colocar por aqui mesmo. Aí pode ver que eu estou usando 3 classes, tá vendo? Basta separar por espaço. E aí você pode usar quantas classes quiser. E aí fica esse efeito bem legal, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Esse efeito bem legal. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Espero que tenham gostado. Lembrando que todos os códigos que a gente está vendo nas aulas, eu estou subindo para cá, certo? No caso, o código da última aula, eu já subi ele. Tá aqui, ó, aula 1, blocos e mais blocos. Só ir lá e baixar, certo? E é isso. Até a próxima. Se gostou da aula, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Sua avaliação é muito importante para o canal. Aproveite também para deixar um comentário e inscreva-se no canal para receber novidades das próximas aulas. Obrigado por assistir.